Boa noite, então, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à nossa penúltima aula da disciplina de Fundamentos da Administração. Aula essa em que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os modelos não convencionais de gestão, autogestão, cogestão e gestão participativa. E a gente finaliza amanhã com a gestão social e encerra aqui as duas últimas aulas. Encerrando a aula de amanhã, por volta de 8h15, mais ou menos, eu já libero a atividade, tá? O questionário, e que vai ficar vigente até o sábado à noite, e aí a gente praticamente encerra a disciplina. No domingo eu fecho as notas e marco com quem ficar de exame final uma data, provavelmente na próxima quarta-feira, para fazer o exame final, tá? Eu acabei olhando aqui as notas, né, que encerrou agora, perto das 19 horas, a segunda atividade nossa, e eu vi que deu uma melhorada substancial. Na atividade 1, 50 alunos tinham feito e a média ficou em 69,8, né, quase 70 ali, a média da sala. E nessa de agora, a média está em 81, 8,1, né? Então subiu praticamente em 1 ponto de média, que é um bom sinal. Eu acredito que nessa atividade 3 vocês devam ir melhor também. Tá? Eu dei uma mudada aqui em algumas questões, eu dei uma mexida em algumas questões. E aí acho que vocês vão melhor na atividade 3. E aí talvez domingo, dependendo das notas, dependendo da situação final aí dos alunos, pode ser que eu passe uma atividade substitutiva da menor nota de vocês. Uma atividade atividade não obrigatória para o domingo, uma atividade facultativa para quem quiser melhorar a nota e escapar do exame final, tá? Mas deixa eu fechar a atividade no sábado, daí qualquer coisa no sábado mesmo eu aviso vocês. Sábado à noite eu já consigo avisar se vai ter ou não essa atividade substitutiva, tá? E aí não é obrigatório, só quem quiser fazer para melhorar a nota, quem não quiser fazer, só aguardar mesmo o exame final, tá? Bom, então a gente falou, né, dos modelos de administração nas aulas anteriores, nós já falamos das formas de organização, falamos dos tipos de organização, e a gente falou muito dos modelos que foram criados, né? Modelo científico, modelo clássico das relações humanas, burocrático, administração sistêmica, né? A neoclássica não chegamos a falar muito não, mas basicamente dos modelos mais comuns e mais usuais aí dentro da administração. E hoje eu vou falar com vocês sobre os modelos que não são convencionais, não são comuns, mas que existem também, tá? E que podem ajudar a fazer. Nessa atividade de amanhã, Maria, eu tinha planejado 2, mas como eu vi que quem fez 3 melhorou bem a nota, eu vou liberar 3 também, na de amanhã, tá? Só uma ressalva quanto a essas atividades, eu estou liberando 3 tentativas, mas tem muita gente fazendo só uma ou 2. E são pessoas que não estão tão bem de nota, tá? E quem está fazendo as 3 está melhorando substancialmente as notas. Então, né, eu estou liberando 3 tentativas aí, e ainda que dê problema com uma, né, ainda tem outra para tentar, enfim, tá? Façam uso das 3 tentativas, que aí a chance de melhorar a nota é muito maior, tá? Então, o conceito de autogestão dentro da administração, ele envolve a administração de uma empresa, ou de um órgão, de um setor, um departamento, pelos seus participantes, tá? E isso acontece geralmente em regimes que a gente chama de democracia direta, ou seja, a democracia ela é exercida pelos representantes ali daquela organização e que você delega, por meio desse processo democrático, autoridade e responsabilidade para essas pessoas, para essa equipe, tá? Nesse modelo de autogestão, não tem a figura do patrão, tá? Não tem, lembra que a gente viu ali os modelos de hierarquia e tal, tá? Ele basicamente acaba não tendo a figura do patrão e os empregados, de maneira geral, acabam participando ali do processo decisório, seja pelo voto da maioria, seja pela escolha das maiorias, e todo mundo tem o mesmo peso ali, a mesma igualdade
Perdão, estou fechando o microfone aqui para não tossir para vocês. E, em geral, esses trabalhadores que atuam no modelo de autogestão, eles acabam sendo os proprietários da empresa autogestionada, tá? E aí é importante frisar que a autogestão não pode ser confundida, não deve ser confundida com controle operário, tá? Porque o controle operário é quando você tem os funcionários assumindo a gestão de uma empresa e um desses funcionários acaba fazendo a figura de chefia, de liderança, tá? Geralmente vinculado a uma pessoa ou até mesmo a um determinado grupo político que acaba tomando conta, né, dessa organização. Até vou citar alguns exemplos daqui a pouco. E os conceitos de autogestão, eles variam de acordo com as posições políticas ou sociais da onde essa organização está inserida, tá? Por exemplo, há o modelo anarquista, né, que não é muito usual, não muito comum, e no modelo do anarquismo você elimina a hierarquia e elimina também alguns mecanismos capitalistas, tá? De organizações ali envolvidas, tá? Então esse modelo anarquista, ele foi a base aí da sociedade comunista. Você não tinha ali, na verdade você tinha um líder supremo, digamos assim, e o restante praticamente trabalhava em mesma condição de hierarquia, tá? Cabe frisar porque justamente por não ser convencional, também não é muito utilizado e não costuma ser muito eficiente, tá? A autogestão, no sentido mais amplo, significa o exercício coletivo do poder. Ela surgiu de uma concepção de gestão social ou da visão de uma sociedade autogestionária, presente em algumas teorias socialistas. Aí o Karl Marx chegou a trazer isso, o Engels chegou a trazer alguns exemplos, tá? E existe até uma associação, a Associação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Autogestão e Participação Acionária, chamada ANTEAG, que trata a autogestão como um modelo de organização em que o relacionamento e as atividades econômicas acabam combinando com a propriedade e ou o controle efetivo dos meios de produção com participação democrática de gestão, tá? Então, isso aqui acontece, esse tipo de gestão acaba acontecendo em organizações em que às vezes há a falência da empresa, tá? A empresa era uma empresa, entre aspas, normal, tinha uma hierarquia, de repente os donos optaram por fechar a empresa e alguns acabam sumindo no mundo, ele simplesmente vai embora para casa dele e não volta mais. De repente, os operários chegam para trabalhar e o dono não está mais ali, tá? E aí, esses funcionários, eles têm dois caminhos, ou eles assumem a gestão dessa empresa, optam por trabalhar, às vezes até de graça, para ter o equilíbrio das contas, e passam a assumir o controle da empresa como um todo, ou simplesmente eles concordam com a falência da empresa e vão embora para casa, geralmente de mãos abanando, tá? E aí o modelo de participação, ele ocorre quando o indivíduo, ele se agrega individualmente, ou seja, ele se junta a esse processo de gestão e acaba colaborando com as outras pessoas na execução de uma tarefa, tendo pleno consentimento e controle parcial, tá? Só que ele não tem benefício nenhum a mais por isso. Todos são tratados de maneira igualitária, tá? E esse modelo não significa necessariamente autogestão, porque ele não elimina a distinção, não faz diferença entre quem executa e quem dirige, tá? O participante, ele não exerce pleno poder sobre o processo de gestão. Ele é um voto, ele participa da decisão, mas não tem um soberano, tá? Já a cogestão, ela inclui algumas estratégias de participação que procura motivar e integrar a iniciativa, a criatividade dos trabalhadores no processo de melhoria da empresa. Então, a cogestão, ela sempre exige um colaborador ativo, em que ele faz parte tanto do processo de produção, de execução, quanto do processo de tomada de decisão, tá? É quase como se fosse aquele sócio individual que ele mesmo tem que tocar a empresa e ele mesmo toma as decisões pela empresa, tá? Mas isso aqui é aplicado no modelo onde você tem 2 ou mais funcionários trabalhando.
Tanto na cogestão quanto na autogestão, o trabalhador ajuda na determinação dos meios para se atingir os objetivos. Só que na cogestão, a formulação desses objetivos escapa à massa dos trabalhadores, dos executantes, sendo mantida aí uma estrutura hierarquizada de poder. Tá? Então, na autogestão, você tem os próprios trabalhadores ali agindo sem ter alguém que mande sobre o outro. Tá? A decisão de mandar é resultado do coletivo de pessoas. Na cogestão, você tem os trabalhadores tanto trabalhando ali no chão de fábrica, na base da empresa, quanto tomando a decisão. Um deles acaba sendo escolhido ali para tomar a decisão. Essa é a principal diferença. Tá? E aí é importante a gente frisar o que os conceitos diferentes do que é autogestão e o que não é autogestão e também a cogestão. Tá? Então, a cogestão, tá? Ela acaba nascendo pela ausência de conflito. Nesse caso, os operários de uma fábrica participam do processo meio, ou seja, eles participam na cogestão da melhoria e otimização do objeto ou do objetivo daquela empresa. Tá? É uma tentativa, o modelo de cogestão, ele tenta integrar a criatividade e a iniciativa operária ao processo produtivo, tá? Que geralmente é um processo de ordem capitalista, tá? Onde tem o aumento da produtividade e consequente extração de lucro. E aqui cabe só fazer um adendo, né? Onde a gente tem aqui tanto uma guerra, né? Principalmente de pensadores, de autores, você tem os economistas, os liberais que defendem o capitalismo, e você tem os socialistas, os comunistas, os anarquistas que defendem na verdade são opositores ao capitalismo, eles defendem o trabalho, as ações compartilhadas, o lucro compartilhado, todo o trabalho compartilhado. Eu vou ter o compartilhamento tanto do bônus quanto do ônus. Tá? E há um enriquecimento das atividades propostas pelo modelo de cogestão, na medida que os operários vão adquirindo conhecimento maior para a escolha dos meios para atingir os objetivos propostos. Então, os empresários, eles recebem uma dose de auto-organização para fazer ali as suas tarefas no dia a dia, né? Só que eles não recebem metas, tá? O trabalhador participa apenas no processo de produção, focado ali nos meios, não nos fins. Então, ele produz dentro daquilo que o estipulado para ele produzir, mas não que ele tenha uma meta de produção, tá? Então, tem no modelo de administração, esse tipo de modelo, não, como eu falei, não é usual e não costuma dar muito certo, tá? Por que ele não costuma dar muito certo? Porque ele depende que as pessoas engajadas ali, né, que vão atuar, que vão trabalhar, elas tenham, acima de tudo, uma causa, uma razão, um motivo para estar trabalhando ali, tá? Então, às vezes é para defender aquela empresa que é tradicional na cidade, às vezes é para defender a própria subsistência a longo prazo, às vezes é porque tem alguma importância histórica, enfim, tá? Isso do ponto de vista, inclusive, de alguns autores, né, que são um pouco mais voltados para o lado capitalistas, eles são totalmente contra esse modelo, porque é um modelo que não tem meta, o trabalho é dividido, mas muitas vezes não há critérios, e as coisas só funcionam porque não há o emprego correto dos custos nesses modelos de produção. Se você fosse colocar salário e alguns outros custos que deveriam ser incorporados ao custo do produto, ele teria outro resultado. Tá? E aí os defensores desse modelo, que defendem, né, a integração parcial da iniciativa e da criatividade operária no processo de produção, eles visam dar a possibilidade de intervenção do operário nesse processo decisório através de alguns representantes ou através de deliberações via conselhos administrativos. Tá? E em alguns locais, o ideal do processo de cogestão é ter
membros escolhidos, né, membros que vão representar determinados grupos de trabalhadores. Então, nesse processo de cogestão, eles buscam determinar ali a hierarquia no nível mínimo, mas tem uma hierarquia. Eles buscam criar grupos de operários com interesses, com pessoas escolhidas para representar interesses desses grupos, para auxiliar na tomada de decisão. No Fordismo, no modelo lá criado por Ford, apenas o corpo dos trabalhadores era controlado pela organização do trabalho, né? Porque eles eram tratados como homem-máquina, eles não tinham poder decisório, eles não tinham poder de questionar. No toyotismo, né, no modelo japonês, na Toyota, graças às políticas empresariais que incluíam a participação dos trabalhadores no processo decisório, tá? Eles acabavam fazendo todo um trabalho psicológico em cima desses trabalhadores para que eles se entregassem de corpo e alma, e não só corpo, tá? Para o processo produtivo. Tá? Então, nesses dois modelos, o bom operário era aquele que literalmente dava o sangue para a empresa, tá? E isso não era muito bem aceito em outros modelos. Tá? Então, de maneira geral, na cogestão, o participante acaba intervindo em dois níveis, tá? Tanto na organização técnica do trabalho, ele é operário, ele faz aquele produto ou serviço, e eles participam também na política geral da empresa, tá? Não de maneira isolada, nunca tem um chefe isolado, tá? Geralmente você tem até algum dirigente, porém, as decisões finais, elas são tomadas via conselho, via organização em grupo dessas pessoas. Tá? Já o cooperativismo, ele é um pouquinho diferente. Tá? O cooperativismo, ele se assemelha muito a esse conceito de autogestão. Tá? A cooperativa, mesmo quando ela combina os princípios da democracia direta, né, com a representativa, ou seja, democracia direta, quando eu participo, meu voto tem um peso 1, meu voto tem um peso na escolha de qualquer outra pessoa aqui dentro. De democracia representativa, a cada 10 funcionários escolhe um para representar esse grupo de 10, representar setores, departamentos, regiões, né, geográficas, enfim. Tá? Esse modelo de cooperativa é um caso mais próximo da autogestão do que a própria cogestão. Tá? Porém, a existência de cooperativas geridas pelos próprios trabalhadores nem sempre representa o fim das relações de exploração do trabalho, que é uma das características do capitalismo. Tá? E eu não estou aqui sendo contra a questão do capitalismo, mas ele acaba gerando, ele tem um efeito que muitas vezes acaba sendo indesejado, que é o efeito da exploração. Tá? E isso acaba gerando desigualdade nas relações de poder, na divisão social e também técnica do trabalho, bem como na repartição dos lucros. Então, nas cooperativas, tá, ainda que elas apresentam um modelo, né, bem parecido com o da autogestão, com o crescimento dela, tá, se ela não se expandir de maneira saudável, e quando eu falo saudável, muitas vezes visando sim sobras, para criar gordura, para sobreviver nos momentos de perda, tá? Ela está altamente suscetível a quebrar. Tá? Então, muitas cooperativas acabam quebrando porque elas tentam trabalhar com o mínimo do mínimo. Elas tentam, eu não vou explorar, eu vou cobrar, se custa para mim 8, eu vou cobrar 9 para o meu cliente, eu não vou ganhar quase nada em cima. Tá? Do ponto de vista teórico, isso é muito bacana, muito legal. Mas do ponto de vista prático, isso geralmente também não funciona. Porque essa cooperativa, mais cedo ou mais tarde, vai passar por algum problema de venda, vai passar por uma redução de demanda, né, de produto, e ela precisa ter sobras para trabalhar com um mês de perda, uma pandemia, por exemplo. Tá? Por que a pandemia quebrou muita empresa? Principalmente cooperativas, principalmente empresas que eram bonzinhas, digamos assim, né? Que não tinham lucro muito alto.
justamente porque eram empresas que não trabalhavam muito com sobra, né? Que assim, com reserva, sobra não, com reserva, tá? Por isso que tem a diferença aí. E os próprios estatutos, eles dizem o quanto deve ter de reserva, tá? Por conta disso. O Eurimar até colocou aqui a questão do Sicredi, né? Que é uma cooperativa de crédito. Mas é uma cooperativa, está me cobrando juro. Claro que vai cobrar. Ela tem que pagar funcionário, ela tem que pagar energia, tem que pagar prédio, tem que construir, tem que investir em projetos, né? A questão é que a diferença, muitas vezes, de juro de uma cooperativa para um banco, por exemplo, é absurda, é muito grande. Tá? A diferença assim, de taxas é muito grande. Tá? Eu abri uma conta no Sicredi recentemente e me assustei, assim, como é grande a diferença de taxa para o Banco do Brasil, para o Bradesco, né? Para o que é banco mesmo tradicional. Sem falar que parte dessas taxas, né, do que você paga para o banco, muitas vezes volta para você na distribuição de lucros, né? Então, quanto mais lucro você ajudou a gerar, quanto mais taxa né, de banco e tal você ajudou a pagar, mais isso daí volta, banco não, né, de cooperativa de crédito, mas isso volta para você depois. Não estou aqui fazendo propaganda né, do Sicredi, não, mas assim, é um modelo de negócio que é diferente de um modelo de negócio tradicional, assim, né? Por exemplo, o próprio hoje as agências bancárias, né, o banco como um todo, não necessariamente as cooperativas de crédito, eles estão passando por um dilema muito grande, em que a tecnologia está avançando cada vez mais e está reduzindo cada vez mais o atendimento presencial, né, o atendimento de pessoas ali. Vai acabar? Não vai acabar, porque sempre precisa ter o atendimento humanizado, ele nunca vai deixar de existir. Mas há uma tendência de redução. Agências que não são lucrativas, agências que não possuem grandes contas, que não vendem os produtos bancários, né? Elas acabam, a longo prazo, elas têm a grande chance de acabar fechando. Tá? Exatamente, Vanessa. Você investe, quando você abre uma conta, por exemplo, numa cooperativa de crédito, você vira um sócio, chama sócio capital, né? Você compra uma parte do capital da agência, né? Da cooperativa. E essa participação sua, você vira um cooperado também. Você vira um cooperado e quanto mais você contribuir, tanto em capital quanto na utilização de serviço, mais você vai ser remunerado durante a distribuição dos resultados. Tá? Deixa eu avançar aqui um pouquinho. E aí, a gente tem, né, tanto no modelo de cooperativa, a cogestão, quanto a autogestão, para a gente compreender um pouquinho melhor, né, o termo gestão, ele vem do inglês management. Tá? Então, inclusive, boa parte dos cursos de administração, eles vêm com a palavra management. Você não vê administration, você vê management, tá? Que é fazer gestão voltada para recursos. E a integração de diversos sistemas de gestão, eles têm o objetivo de implantar as políticas e atingir os objetivos de forma eficaz. Esse é o conceito, né, da administração. Já o conceito de administração participativa também é conhecida como gestão compartilhada, cogestão, manejo comunitário, manejo participativo, manejo local, comanejo e cogerenciamento. Então, a ideia desse modelo aqui de gestão da administração participativa é fazer com que a organização tenha uma filosofia ou uma doutrina, né, um ensinamento ali para as pessoas que valorize a participação delas no processo de tomar decisão sobre a administração das organizações. Então, o modelo de administração participativa, ele é diferente do modelo de cogestão, de autogestão. Tá? Por quê? Porque no modelo de administração participativa, eu vou compartilhar as decisões que afetam a empresa, não só com os funcionários, mas também com clientes, com fornecedores e, eventualmente, distribuidores ou concessionários, alguém que é vinculado
à organização, tá? Então, antes de eu avançar aqui, no modelo de cogestão, eu vou ter um colaborador que ele trabalha na base da empresa, tá? Ele executa ali as tarefas da empresa, ele opera a empresa, tá? É técnico, né? Ele executa a tarefa, e ele também vai ajudar no processo decisório, tá? Dessa empresa. E existe uma relação ali de hierarquia, bem assim, simplificada, mas tem, tá? Tem alguém que toma a decisão final pelas pessoas que estão ali, mas ele escuta a coparticipação desses colaboradores. Já no modelo de autogestão, eu não tenho um chefe, tá? Eu não tenho uma liderança. Todo mundo ali decide da mesma maneira, tá? E aí, quando há uma situação de decidir por A ou por B, eu junto todo mundo e pego a opinião para decidir se vai seguir o caminho A ou o caminho B, tá? Decidiu, segue cada um para o seu canto, cada um continua fazendo o que é para fazer. Eu não tenho alguém que eu vou me reportar para tomar uma decisão ou para consultar, para resolver uma situação de conflito, tá? E no modelo de administração participativa, que é o terceiro modelo, eu tenho uma decisão já pré-estabelecida, eu sei como tomar, tenho um gestor que toma a decisão, porém, ele toma essa decisão ouvindo os funcionários, tá? Ouvindo o cliente, ouvindo as pessoas que participam de alguma maneira, que mantêm de alguma maneira alguma relação com aquela organização. E isso é importante, e isso faz bastante sentido, por quê? Porque as empresas que passaram a adotar o modelo de administração participativa foram as empresas que acabaram tendo um crescimento exponencial, um crescimento muito alto e muito rápido, tá? E eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Não sei se vocês lembram, talvez alguns aqui vão lembrar, do antigo creme dental Colinos. Tá? Era um tubinho amarelo, Colinos é escrito com K, de verde, tá? Um tubinho de metal. Lá em 1990 alguma coisa, né, durou o Colinos. Tá? E numa reunião da empresa para pensar marketing, pensar venda, como aumentar as vendas e tal, eles já estavam umas 4, 5 horas discutindo como aumentar as vendas de pasta de dente, né? E aí, mais ou menos, fazendo um brainstorm ali, uma tempestade de ideias e tal, e uma pessoa derramou, não sei se foi café ou água na sala, e chamou uma copeira ali, né? Chamou a tia da limpeza lá para limpar a sala. E eles conversando ali, gesticulando, o que vai fazer, põe propaganda na TV, põe propaganda no rádio, contrata um modelo, faz isso, faz aquilo. E ela ouvindo, assim, né, as pessoas debatendo, discutindo, né? Essa pessoa da limpeza, assim, na maior ingenuidade, na maior inocência, pegou e falou assim, olha, por que vocês não alargam a boca do tubo da pasta de dente? E aí ficou aquele silêncio na sala, assim, né? No primeiro momento, as pessoas, tipo, quem é você? O que você tá dando opinião aí, né? E, de repente, começou a baixar o iluminismo ali nas pessoas, eles começaram a falar, peraí, né? Faz sentido, porque numa pasta de dente, né? Ninguém passa a pasta 2 vezes na escova, você só passa uma vez só. Se o tubo for mais largo, né? E você for espremer a pasta de dente ali, ele vai sair mais pasta de dente. E, por consequência, as pessoas vão acabar a pasta de dente mais rápido e vão precisar comprar mais pasta de dente. E como na época a Colinos era uma marca registrada e patenteada, ela não poderia mudar o produto dela, porque senão poderia caracterizar quebra de patente e outras empresas poderiam copiar. Então, na época, ela criou o Sorriso, né, que aí vende no mercado até hoje, que foi um tubo de plástico, tá? Que saiu do metal, de alumínio, né? Foi para o plástico, e a boca mais larga. Com isso, logo nos primeiros meses assim de venda, acabou tendo quase 40% no aumento das vendas, porque proporcionalmente eles acabaram alargando a boca do tubo em quase, acho que 38%, 39%. Então bateu certinho com a teoria dela, tá? Com a ideia dela. Uma ideia simples, vindo de uma pessoa simples, que gerou milhões de reais em aumento de venda, de retorno ali para a empresa, tá?
Eu lembro que ela ganhou uma bolada assim, de dinheiro, a empresa acabou custeando a universidade dos filhos dela, assim, praticamente teve uma boa qualidade de vida por conta de uma ideia muito bacana. A Embraer também é outro exemplo de administração participativa, que a Embraer, né, que fabrica avião, empresa brasileira que fabrica avião, ela valoriza a participação dos funcionários e ela premia, ela bonifica por uma boa ideia. Ela quer que os funcionários participem, dê ideias de como otimizar um processo, de como fazer mais rápido, de como economizar, desde que não afete, obviamente, a qualidade, né, a segurança de um avião. E só, já estava esquecendo também, pegando esse mesmo exemplo do sorriso, né, do creme dental sorriso, esse conceito de alargar a boca do tubo foi aplicado posteriormente na indústria de bebida. E aí, a Skol foi uma das primeiras a fazer uso desse conceito. Inclusive, a Skol usou disso como marketing por muito tempo, que é a questão da cerveja que desce redondo, né? A boca da lata acabou sendo alargada justamente por esse conceito de que se a boca ficar mais larga, as pessoas vão beber mais cerveja. A cerveja vai sair mais rápida da lata e vai fazer com que ela beba de maneira mais rápida. Né? Ainda mais cerveja, que bebe e acaba ficando bêbado mais rápido, né? Aí sim que acaba gerando, né, um empoderamento, aí quem bebe acaba tendo efeitos de empoderamento aí e tal, enfim, né? É um conceito que foi muito amplo, só que em cima da cerveja ela não conseguiu, obviamente, ganhar nada porque era uma ideia conceito, não tinha como patentear esse tipo de ideia, tá? Ela teria que abrir uma patente para cada tipo de produto que fosse fazer uso disso. Teve mais produtos, aqui eu não estou me lembrando agora os outros, tá? Então, esse terceiro modelo, que é de administração participativa, ele tem a ideia de enriquecer o perfil do gestor, né? Ele tem a ideia também de fazer com que a coerência entre estratégia e ação aconteça, né? Então, principalmente em modelos de liderança democrática ou liberal, a ideia é que a estratégia para alcançar aquele objetivo que a empresa tratou, ela tenha um plano, mas ela não impede que outras pessoas possam participar desse plano, tá? Ela acaba tendo um efeito bacana também de repartir função de gerenciamento entre a direção e os subordinados. Tem a inserção de uma gestão global e finalizada. O que significa isso? Toda empresa, todos os participantes, da tia da limpeza até o dono da empresa, o sócio, os acionistas, os consumidores, eles participam desse processo de gestão, tá? Então, eles dão opinião em produto, eles dão opinião em atendimento, eles dão opinião em entrega, tá? Entre outras participações, tá? Busca sinergia, a gente já falou de sinergia também, tá? Aproveita, isso aqui também é bacana. Aproveita o potencial intelectual das pessoas. Então, nos modelos que a gente viu, né, dos primórdios da administração científica, de administração clássica, o ser humano era visto como uma máquina. Aqui não. Aqui ele busca valorizar a criatividade e a inteligência das pessoas. Então, acho que todos vocês têm algum amigo que é mais doidinho, assim, um amigo, uma amiga, né, que é mais doidinho, assim, da cabeça, tem umas ideias meio viajantes, digamos assim. E eu vou falar assim para vocês. Tem empresa que está contratando, eu vou colocar entre aspas aqui, esse tipo de pessoa, né, que é mais doidinho, que às vezes é um ponto fora da curva ali, né, justamente pela capacidade de pensar coisas diferentes, tá? Pensar, inclusive, coisas absurdas, assim, tá? Se não for você, eu tenho certeza que você conhece alguém que eu estou falando aqui, está te vindo na hora na cabeça alguém que se encaixa nesse perfil. E por que disso? Aquilo que talvez pode ser uma loucura, pode ser algo absurdo, daqui a alguns anos pode ser que não. Se eu falasse para vocês há 20 anos atrás que eu ia ter num aparelho só uma câmera, um telefone, um comunicador instantâneo, um acesso à informação instantânea, agenda, e-mail, despertador, relógio, cronômetro, né? Isso aqui precisava de uma mesa gigantesca para caber todos esses equipamentos. Hoje cabe na palma da mão, tá? E para que a gente tenha um celular hoje aqui na mão, alguém lá atrás viajou na maionese vamos unificar tudo isso aqui, vamos colocar tudo dentro de uma coisa só, né?
E começa por aí, tá? Esse tipo de ideia hoje é visto como conceitual, tá? Como conceitual. É a mesma coisa que eu planejar aqui uma máquina de teletransporte. Vai falar, esse professor é doido, esse professor usou tóxico, tá? Mas tem gente estudando teletransporte, tá? Desculpa, esqueci de fechar o microfone. O teletransporte hoje, em teoria, ele é possível de acontecer. Na prática, ele não consegue acontecer porque ele depende de uma quantidade de energia muito grande para transportar essa matéria. E hoje essa energia a gente não tem disponível, não se inventou a tecnologia dessa energia ainda. Mas tem gente pesquisando, né? E provavelmente essa mesma energia, essa mesma fonte de energia, vai ser vinculada a computador quântico, vai ser vinculada ao transporte interplanetário, vai ser vinculada a várias outras coisas. Tá? É absurdo hoje. Da mesma maneira que não precisa nem muito longe, há 80, 90 anos atrás, era impossível você falar simultaneamente com uma pessoa no telefone. Tá? Então, hoje, o modelo de administração participativa, principalmente por conta da rápida mudança social, ele está sendo cada vez mais valorizado e deve ser valorizado. Tá? Ele também visa, por conta dessa participação das pessoas, tá? Ele tende a aumentar a qualidade das decisões e as pessoas se sentem satisfeitas e motivadas por terem a sua ideia acatada. Tá? Ainda que o gestor não dê todo o crédito, mas o fato de falar essa ideia do fulano, essa ideia da ciclana, já dá uma certa satisfação e tem gente que aceita só isso mesmo, só um reconhecimento, só uma citação, tá? Já é o suficiente para ela se motivar. E também acaba motivando a competitividade das organizações, uma vez que todo mundo quer dar aquela melhor ideia, todo mundo quer dar uma ideia nova, uma ideia que seja referência para outras pessoas, tá? Aqui no Brasil, o modelo de administração participativa ele começou a surgir lá no século XIX. Tá? Um cara chamado Irineu Evangelista de Souza, conhecido também como Barão de Mauá ou Visconde de Mauá, durante o Império do Dom Pedro II, ele era, na verdade, um dos responsáveis pela implantação, né, como se fosse a figura hoje do gerente de projeto, para a primeira ferrovia brasileira e para a primeira companhia de gás para a iluminação pública do Rio de Janeiro. Tá? E o Barão de Mauá, ele tinha como uma das características fortes a implantação da gestão participativa nas empresas onde ele era dono. Tá? Eram empresas grandes, com muitos funcionários. E se você pegar aqui nessa época, não tinha comunicação rápida ou instantânea. Então, às vezes, uma informação chegava nele com 15, 20, 30, 60 dias de ocorrido, né? Então ele tinha que valorizar, né, a questão do modelo participativo, porque quem deveria solucionar os problemas de maneira mais rápida e imediata eram ali os operários. Tá? A história que conta também a construção do Canal do Panamá, tá? Ela também tem traços desse modelo de administração, participativa, uma vez que na verdade, tiveram vários gestores, né, que trabalharam aí para a construção do Canal do Panamá. Foi uma estrutura assim, fenomenal, e o maior desafio deles era justamente lidar com as doenças e com os acidentes de trabalho, porque trabalhavam simultaneamente 15, 20 mil pessoas por dia para cortar os morros lá e para fazer os canais, né, corretamente, fazer o encontro dos mares ali pelo canal. E morreram aproximadamente quase 30 mil pessoas para a construção ali do Canal do Panamá. Foi muita gente. Tá? E como estava morrendo muita gente, uma das saídas foi justamente captar opiniões, participações dos operários de como se fazer aquela tarefa. Porque na época da construção, né, do Canal do Panamá, geralmente vinha um engenheiro americano, francês, e ele falava assim, é para fazer desse jeito. E os operários, eles não tinham o hábito de questionar. Tinha que fazer daquele jeito? Tinha que fazer daquele jeito. Uma ideia nova, um carrinho diferente, uma ferramenta diferente, raramente era feito, era utilizado. E quando saiu, porque começou o Canal do Panamá com um francês, quando entrou um americano que passou a dar
a administração participativa, passou a implantar, né, permitindo que os funcionários mudassem, compartilhassem essas experiências para melhorar a eficiência da construção, o canal avançou significativamente. Porém, ainda assim, não terminou da forma como foi planejado, que era emendar os dois mares. Como tinha diferença de um mar para o outro, eles tiveram que fazer aquele sistema de eclusa, que, né, funciona, mas acaba sendo um pouco mais lento. Tá? E como que era esse sistema que o Mauá gerenciava? Tá? Ele cuidava da redução dos custos, né, de controle, porque os próprios operários acabavam fazendo o controle, acabava gerando redução do desperdício, porque os próprios funcionários se autocuidavam para que não houvesse desperdício, tá? E por conta disso havia uma tomada de decisão mais rápida, mais precisa e com maior qualidade e racionalidade, tá? O Semler, que é um autor também que trata sobre administração participativa, ele tem uma afirmação que ele diz que as pessoas só conseguem se realizar onde pode se sentir parte do que acontece à sua volta. Tá? Então, se você está, né, num ambiente, né, numa sala de aula, em que você consegue dar a sua opinião, né, e ser valorizado ou reconhecido por isso, você se sente pertencido. Se você está numa sala de aula e que você dá a sua opinião e os colegas ou o professora acaba não levando em consideração a sua opinião, você pode se sentir despreterido, desprestigiado, tá? E você não se consegue realizar. E isso muitas vezes acaba gerando evasão, acaba gerando desânimo, tá? Novamente a gente volta a falar aqui da parte de baixo aqui do iceberg, tá? Que a gente tinha comentado. As relações interpessoais, a organização social que a gente acaba não vendo. Tá? Então, uma das características, né, que o Barão de Mauá adotava era uma estrutura com poucos níveis hierárquicos. Então, era um processo chamado de downsizing, que era um achatamento dos níveis hierárquicos. Então, você tinha mais pessoas ajudando a decidir, tá? E geralmente a pessoa de nível hierárquico maior, ela basicamente só resolvia os conflitos que vinham dos operários. Tá? Com isso, a tomada de decisão acabava ficando mais rápida, acabava gerando o aumento da moral e da motivação dos envolvidos. Por conta disso, acabava gerando comprometimento com o resultado global e não apenas com a minha tarefa ali executada. Isso acabava gerando recompensas financeiras maiores, tanto para a empresa quanto para o colaborador, e acabava gerando uma melhoria significativa nos itens de desempenho, na questão. Principalmente se ela for interessante naquele momento ou não, façam questão de reconhecer o autor da ideia. Tá? Existe uma regra da gestão de pessoas que ela fala o seguinte: elogie em público e corrige em particular. Tá? Então, toda vez que alguém der uma ideia, e da mesma maneira, a pessoa deu uma ideia absurda, vão fazer chacota com ela? Não é para fazer isso. Você acaba perdendo o colaborador se você acabar fazendo isso. Tá? Eu tive uma colega de sala que ela perguntou para um professor uma vez por que estado de sítio chamava estado de sítio. E assim, na época eu era aluno, né? O professor foi bem ríspido assim com ela, falou, porque mesa chama mesa, cadeira chama cadeira, né? E eu me lembro de, depois da aula, ter procurado esse professor para, assim, até chamar a atenção, falar, professor, eu entendo que a colega foi até meio, assim, despreocupada ali, foi meio inocente em fazer a pergunta, mas isso não justifica ali, né, a forma como ela foi tratada, né? E eu falei assim, né, eu me senti ofendido pela sua fala e eu gostaria que na próxima aula fosse esclarecido isso para a aluna e que tivesse
Não pedir de desculpa, mas pelo menos uma ressalva, né? Que foi uma brincadeira ali, que não tinha intenção de ofender. Mas aí o professor entendeu, viu que foi meio atravessada assim a resposta que ele deu, e aí ele acabou pedindo desculpa para ela depois e tal, tá? Então, da mesma forma, tem empresa que eu já vi gerente gerando chacota de colaborador, porque deu uma ideia, né? Então, isso não pode acontecer, tá? Principalmente se você quer implantar um modelo de administração participativa, tá? Outro requisito também para o modelo participativo é você construir uma equipe que faça a diferença. Então, principalmente quando vocês forem gerenciar uma equipe, quando vocês forem gerenciar um grupo, procurem tentar montar a equipe ou grupo de maneira que você consiga valorizar o que cada colaborador tem de especial, o que cada colaborador tem de melhor. Tá? Principalmente trabalho em grupos nas salas de vocês. Ah, mas fulano trabalha o dia inteiro, né? Não tem tempo para fazer o trabalho, nunca tem tempo, mas de alguma maneira ele pode ajudar, né? Fulano, ciclana, o que você pode fazer aqui com o trabalho para ajudar, né? Às vezes ele não consegue fazer o grosso ou uma parte muito grande do trabalho, mas pode estar ajudando a montar o material, pode estar ajudando a fazer uma pesquisa complementar, pode estar ajudando a validar a resposta e por aí vai, tá? Da mesma forma, numa empresa, tá? Eu sempre falo assim, todo mundo tem algum tipo de habilidade. Todo mundo tem. Às vezes ela só não foi descoberta, tá? Às vezes é uma pessoa que não consegue fazer conta, mas é excelente de interpretação, excelente de análise de cenário político, de visão estratégica, tá? Então isso é algo bacana, assim, isso é algo que deve ser valorizado, tá? E também deve-se evitar, quando tem modelo de administração participativa, como ele gera uma certa competição entre as pessoas para que elas participem mais, isso pode acabar fazendo com que gere vaidade, com que tenha um aumento do ego, tá? Então você tem que tomar cuidado, às vezes você está trabalhando num grupo ali com 5 pessoas, tá? Vou pegar o nome de 5 alunos aqui, né? O Eurimar, a Suelen, a Maria e o Fabiano, tá? E o Emerson. Tá? Os 5 aqui trabalhando dentro dali da empresa, e de repente você percebe que o Emerson deu uma ideia. Você vai lá, elogia, né? Reconhece a ideia dele. Na outra reunião, o Emerson deu a ideia de novo. Você vai lá, reconhece. Na outra reunião, tá lá o Emerson de novo. Daqui a pouco o pessoal vai falar assim, lá o puxa-saco, né? De novo, né? Ele tinha que falar. Então, só toma cuidado, né? Até mesmo, às vezes, envolve você refutar a ideia, mesmo que ela seja boa, e ver se alguém tem alguma ideia diferente. Porque senão, essa competição que deve ser saudável, deve existir, mas no nível saudável, daqui a pouco, se é sempre a mesma pessoa que ganha, vai ficando chato. E daí a pessoa não quer entrar para perder. Então ela resolve não entrar, ela resolve não participar, tá? É essa mais ou menos a lógica, tá? Então, como vantagem da administração participativa, a gente tem que a administração coletiva gera ideias diferentes, que pessoas que conhecem bem a organização têm uma visão melhor sobre a parte operacional da empresa, e que a administração participativa contribui para o crescimento das pessoas na organização, tá? Então, o modelo participativo, ele envolve várias características para que ele aconteça, tá? A questão de uma boa autoridade, né? Uma autoridade que não é coercitiva, que não força as pessoas a nada, obediência às regras, ao momento, obediência ao tempo, obediência àquilo que foi combinado, tá? Ele dá uma autonomia relativa para cada pessoa, para que ela tenha liberdade de poder pensar e sugerir. Envolve uma liderança adequada para cada tipo de modelo, né? Então você tem, no modelo autocrático não funciona participativo. O modelo participativo não combina com o estilo autocrático, mas combina com o democrático e com o liberal, né? Então, a liderança, se ela for autocrática, não vai adiantar você implantar um modelo participativo, porque a decisão final acaba sendo sempre do gestor maior. E raramente ele vai permitir
né, que um soldado dê opinião sobre uma estratégia de guerra. Tá? Basicamente é isso. Envolve também responsabilidade e disciplina por parte do líder e dos liderados, tá? Porque responsabilidade no sentido de saber o que eu vou delegar ou não, e disciplina no sentido de que eu serei exemplo para as demais pessoas da organização. Então, se eu quero que ela chegue no horário, eu também tenho que chegar no horário. Se eu quero que ela faça, eu também não posso ficar enrolando para fazer. Tá? Então, empresas que utilizam o modelo participativo são chamadas de empresas orgânicas. Tá? E isso é importante frisar. Por quê? Empresas orgânicas são diferentes de empresas mecânicas. Tá? A gente falou nos modelos iniciais, que eles são mecânicos, trata como uma máquina, e a gente chama de orgânica porque ela tem a característica de decidir rapidamente, porque o meio ambiente, o contexto onde ela está inserida está mudando rapidamente. Tá? Administração participativa, você tem o predomínio da liderança, disciplina e autonomia, como eu falei, bem como a responsabilidade, e ela permite a autocrítica e o autocontrole, tá? Coisas que no modelo autocrático não são permitidos. Tá? E ela também faz muito uso de uma palavrinha da administração chamado empowerment, tá? Ou empoderamento, que significa que as pessoas vão fazendo e dando certo e vão gostando daquilo. E elas vão se sentindo cada vez mais empoderadas, cada vez mais confiantes para dar uma ideia, para dar uma opinião. Então, se você tem um líder que reprime o tempo todo as ideias, né? Ah, vou fazer isso, não, deixa de ser besta, isso não serve, já foi tentado e tal. Essa pessoa não vai se sentir empoderada, muito pelo contrário. Ela vai se sentir desprestigiada, ela vai achar que ela é burra, que ela não serve, né? Que não está rendendo, né? Não está atingindo as expectativas. Então, essa ideia do empoderamento ela é bacana justamente para fazer com que as pessoas se valorizem e sejam valorizadas. Tá? Então, aqui eu tenho dois modelos, né, dois tipos de sistemas. Eu chamei de sistema 1 e sistema 4, para não ficar 1 e 2 aqui. E são dois modelos de gestão de empresa que eles são bem diferentes. Tá? O sistema 1 apresenta a característica de um modelo mais centralizado, um modelo mecânico. Então, nesse modelo, tá? Vou colocar um M aqui de mecânico. Nesse modelo, a informação vem de cima para baixo, verticalizada, hierarquizada. O processo de interação é limitado, porque não é qualquer pessoa que pode falar, não é qualquer pessoa que pode dar a sua opinião, tá? Às vezes, nem gerente pode dar, nem nível intermediário pode dar a sua opinião. A definição de metas é feita apenas do topo da organização, sem a participação dos níveis inferiores, então ela vem totalmente de cima para baixo. O controle é centralizado e as pessoas não se comprometem com as metas de desempenho da organização como um todo, ela olha só a meta dela. Então, se ela está fazendo e conseguiu fazer, ela fica feliz, independente dos outros ter conseguido ou não. Aliás, quando ela consegue e os outros não, aí é que ela fica feliz, porque ela fala assim, nossa, eu sou o bonzão, eu sou a bonzona, eu consegui, o outro não. E ela se sente, né, inchada lá em cima, nossa, eu sou o cara, né? Porque eu consegui fazer e meu colega não. Então é a característica do modelo mecânico, é bem caixinha mesmo, tá? Já o sistema 4, ele apresenta a característica de um sistema orgânico. Vou tentar fazer um O aqui, bem esquisito esse O aqui, mas só para tentar lembrar. Que nos sistemas orgânicos, ele tem a característica da informação correndo livre em todas as direções, então de cima para baixo e de baixo para cima. Tá? De cima para baixo, a empresa mandou trocar o leite condensado de uma marca melhor, tipo Moça, por uma marca inferior. Não vou citar uma marca aqui. Aí, o vendedor recebeu a reclamação do cliente que o produto está açucarando, que o produto está ruim, que está com gosto diferente. Esse vendedor vai passar a informação para o pessoal da produção, que por sua vez vai passar para o gerente de produção, que por sua vez vai passar para o dono da empresa, o diretor, enfim,
que por sua vez vai voltar, dar a decisão para voltar ao leite moça, ao leite de condensado de qualidade. Tá? O processo de interação é livre, de modo que as pessoas influenciam os objetivos da organização. Então, antigamente, os modelos de academia, eles visavam muito um público que queria ganhar músculos. Tá? Uma boa academia, há uns 15 anos atrás, tinha como sucesso, né, uma academia boa era uma academia que deixava a pessoa musculosa. Tá? Hoje, as pessoas estão buscando academia por questão de qualidade de vida. Por exemplo, eu quero ir na academia, mas eu não quero ficar bombado, né? Eu quero perder peso, eu quero ter qualidade de vida, né? Eu quero fazer exercício para cansar um pouco o corpo e junto com a mente, para que os dois se recomponham de maneira conjunta. Então, as academias, tinha academia antigamente, pessoal, que colocava anabolizante no bebedouro, para que a pessoa ficasse bombada e, né, gerasse resultado. Então, hoje já não é mais possível, né? Não é mais o foco, a ideia das academias. Inclusive, as academias antes trabalhavam com personal próprio, fechado, só aquele personal que atende ali. Hoje elas permitem que os personagens trabalhem em 4, 5, 6, 10 academias diferentes, né? Porque é o personal que leva a pessoa até a academia, o cliente dele até a academia. Tá? Então o negócio mudou e foram basicamente a figura do personal, que é uma figura raríssima dentro das academias, que acabou mudando esse tipo de negócio. Tá? A definição também no modelo participativo, no modelo orgânico, tem uma definição participativa nas metas. Então, no modelo mecânico, é colocada aquela meta e pronto, acabou. Né? Se a pessoa vendeu ou não vendeu, não quer nem saber. Não vendeu, fora, rua. Né? Já no modelo participativo, as metas são colocadas de maneira conjunta. Então, eu não vou colocar um número. Se eu colocar um número alto como gestor, o meu vendedor vai gritar, falar, olha, esse mês, puxa aí o relatório dos anos anteriores, nunca vendeu tanto assim, né? E os meses anteriores não dão indicação de que vai ter esse aumento substancial, né? No modelo orgânico, o controle também é um pouco mais disperso, baseado no autocontrole, porque a supervisão é mais branda, né? Então, por exemplo, eu não cobro o ponto do meu colaborador, eu vou cobrar que ele me entregue o resultado, né? O ponto ali é meramente um instrumento formal, ele não vai ter o caráter produtivo, né? Tem gente que cumpre 8 horas de trabalho diária e produz menos do que uma que trabalha 3, 4 focada ali, né? No modelo orgânico, as metas, há metas elevadas de desempenho. Quando essas metas são elevadas, elas geralmente são aceitas pelas pessoas como um desafio e não como algo impositivo que vai desanimá-la. Tá? Então, para você implantar a administração participativa, você precisa de algumas estratégias para fazer isso. Tá? Primeiro, com relação à informação, né? Então você tem no modelo de administração participativa um aprimoramento dos canais de comunicação junto a clientes, funcionários, stakeholders, né? Então você tem que ter mecanismo para ouvir cliente, mecanismo para ouvir funcionário, informações visuais, diminuição das distâncias sociais. Então as empresas criam o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente, Serviço de Atendimento ao Consumidor, tá? E aí eu vou citar o caso aqui também da Ambev, tá? Que é muito bacana, muito legal, assim, a forma como eles atendem o cliente. Se vocês pegarem alguma cerveja ou refrigerante um dia que tiver sem gás, uma cerveja que tiver choca, tem um número de saque, né? Serviço de atendimento ao consumidor, atrás ali da garrafa, da lata, que você pode ligar. Eles vão pedir o número do lote, vão pedir o local que você comprou, talvez vão pedir ali o cupom, né, o documento fiscal ali que você comprou. E muito provavelmente, pelo seu relato, pela sua descrição, né, se você realmente comprou um produto que veio com algum problema, eles vão te ressarcir, eles vão te reembolsar, vão mandar brinde, tá? Porque eles levam isso muito a sério, eles têm meta de saque para cumprir, tá? E da mesma maneira, com a expansão das redes sociais, esse canal de comunicação também estreitou muito a relação com os clientes. Antes, se eu comprasse aqui
um celular e o celular viesse estragado, a empresa muitas vezes iria me questionar, ia pedir para eu mandar o produto, eles iam testar para ver se não foi mau uso ou não. Aí que eles iam me mandar outro aparelho, tá? Hoje não, hoje geralmente eles pedem só para você devolver, você postou, devolveu, eles viram que você postou, eles já te mandam outro produto. Depois é que eles vão questionar se você fez mau uso ou não, tá? E na grande maioria das vezes, nem compensa, tá? É perda de tempo. Ah, o cliente fez mau uso, beleza. E aí, vou cobrar dele de volta? O que eu vou fazer? Né? O dinheiro que eu vou gastar correndo atrás desse cliente, eu posso mensurar isso num percentual de perda e colocar isso como custo do produto. Tá? Então, é mais ou menos isso que elas acabam fazendo. Tá? Outra estratégia é envolver as pessoas no processo decisório. Né? Então, no modelo participativo, vai além de eu comunicar, né? Então, eu consulto as pessoas sobre o que fazer, como fazer, tá? E eu tenho basicamente 3 tipos, né? A consulta consultiva e compartilhada, tá? Eu tenho as equipes autogeridas, onde eu delego o poder de decisão totalmente a elas, e, obviamente, a cogestão, né? E a participação subdividido, né? Dentro do modelo participativo. Aqui eu vou citar outra forma também de incentivar a participação é fazendo com que as pessoas também participem nos resultados. Então, aqui eu vou citar o exemplo da FedEx. A FedEx é o correio, né? Só que é americano. E a participação nos resultados na FedEx foi resolvida quando ela tinha, na verdade, assim, ela tinha muito problema com atraso, nas entregas, né? Ela é diferente dos Correios, assim, se ela não entregar no prazo, ela tem multas altíssimas, pesadíssimas, e ela, todo ano, obviamente, fazia uma previsão de gasto com as multas pagas por atraso na entrega, né? Ou por extravio de mercadoria. E a FedEx falou assim para os funcionários, olha, se vocês ajudarem a gente não ter esse problema com atraso ou com perda, extravio de mercadoria, esse dinheiro que eu tenho reservado aqui para pagar esse custo, eu repasso para vocês, funcionários, porque isso já está no custo do meu produto. E com isso, ela teve um sucesso assim muito grande, porque os funcionários passaram a ter mais cuidado, passaram a ter mais atenção, né? E eles perceberam que era vantajoso ele não atrasar uma entrega de uma mercadoria, que era vantajoso ele tomar cuidado com o que entra e sai ali de produto, para que ele também tivesse participação nesse lucro, nessa despesa não gerada, digamos assim. Tá? Essa despesa não gerada foi convertida depois para os colaboradores. E na administração participativa é possível também a gente ter algumas características da autogestão, tá? Que é quando você dá autonomia completa a um grupo de pessoas para administrar uma empresa ou empreendimento. Então, você tem os modelos de cogestão, autogestão e administração participativa puro, cada um com a sua teoria específica. E dentro do modelo de administração participativa, você também pode ter traços de modelo de cogestão e de autogestão, tá? Isso significa que esse vai ser o modelo predominante? Não, isso significa que aquele setor, aquela unidade, aquele departamento vai ser gerido dessa maneira, tá? E para se implantar a administração participativa, você tem que envolver 3 aspectos da organização. O primeiro aspecto é o comportamental, onde você precisa mudar o comportamento das pessoas, tá? E mudar comportamento de pessoas é uma das coisas mais difíceis do mundo, tá? Só não ganha de dar remédio para gato. O resto, né, mudar pessoas, fazer com que as pessoas mudem o seu hábito de comportamento, a sua cultura, né, a sua rotina, é algo bem complicado, tá? E aí, para você ter essa mudança, você precisa eliminar os traços de autoritarismo, de imposição, de indiferença, de paternalismo, né? E precisa aumentar os níveis de cooperação, de liderança, de autonomia e de responsabilidade, tá? Então, isso é que é difícil, porque a pessoa tem que desaprender e aprender
novos comportamentos. Tá? É mais fácil até trabalhar com alguém que está assim, raso, tá? Que alguém que não tem um vício assim, de comportamento, do que tentar mudar uma pessoa que já tem esse hábito aí. Tá? Por exemplo, tem pessoas que têm o timbre de voz mais alto. E às vezes o jeito da pessoa conversar parece que ela está gritando, parece que ela está se exaltando, mas é o jeito dela. Tá? Mesmo assim, ela precisa tomar cuidado, ela precisa se policiar, ela precisa pelo menos alertar as pessoas que esse é o jeito dela. Senão as pessoas podem interpretar de outra maneira. Tá? Outra característica é a mudança do ponto de vista estrutural, onde você precisa redesenhar as estruturas administrativas. Tá? Então você precisa recriar os cargos, você precisa dizer como é que vai ser o processo de tomada de decisão, como é que vai ser o novo sistema, né? Como é que vai ser decidido, como é que vai ser resolvidas situações de conflito. Tá? E, por fim, você tem que ter uma visão sistêmica. Tá? Então, todo mundo tem que entender o papel de todo mundo, tá? E que as decisões elas devem ser tomadas não só levando em consideração os funcionários, as pessoas de dentro da organização, mas aquelas que têm alguma vinculação, como fornecedor, cliente, a sociedade como um todo. Tá? Então, algumas conclusões. Com a administração participativa, a empresa recebe informação interna e externa e tende a aumentar o seu feedback, né, a sua retroalimentação, a sua informação para o início do processo, e com esse feedback ela tenta ampliar a sua visão na tomada de decisão. Tá? Então, os funcionários no modelo participativo passam a fazer parte da empresa, né, do ponto de vista comportamental e estrutural, aumentando assim a sua produtividade, zelando para que ela cresça. E a cultura, tanto do chefe quanto dos funcionários, acaba tendo influência direta no sucesso do processo. Tá? Então, só para a gente concluir aqui e finalizar de vez. O modelo de cogestão, eu tenho um funcionário trabalhando tanto como operário, quanto ajudando na deliberação das decisões. Modelo de autogestão, eu não tenho ninguém mandando acima dos outros, todo mundo manda de maneira igual. Quando tem que resolver, 2 pessoas ou mais não entram em um acordo, é feito uma reunião, uma deliberação, onde a maioria vota, né, todos têm direito a voto, na verdade, e a escolha da maioria é a que prevalece. Tá? E no modelo participativo eu tenho situações de hierarquia, né, eu tenho geralmente quem manda e quem obedece, porém, essas pessoas que obedecem também participam do processo de mudança, o processo de decisão de quem manda. Tá? Então, com isso eu concluo aqui, né, mais essa aula, nossa penúltima aula, e amanhã eu faço a nossa última aula, que é sobre a gestão social, e logo na sequência eu já libero a atividade, 8, 8h30 no máximo, eu já libero, da horário de Cuiabá, né? Eu já libero a atividade para vocês, tá? E aí, no domingo, tá? Eu já falei que geralmente eu não gosto de deixar atividades até o domingo, porque domingo é o dia de descansar com a família e tal, mas eu não tenho tempo, eu não quero colocar 2 atividades ali em paralelo, tá? Então, no domingo, quem quiser fazer uma atividade de um estudo de caso que eu vou colocar para vocês, tá? Eu estou escolhendo ainda qual caso que eu vou colocar. Aí sim, né, é um estudo de caso que vai ter algumas situações que envolvem a tomada de decisão por gestores, tá? E ele tem ali um caso e tem algumas perguntas sobre esse caso, tá? São perguntas abertas, não são perguntas fechadas. Você vai figurar como gestor e vai interpretar aquele caso e vai dizer o que você faria, tá? É obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas quem fizer e tirar nota, essa nota vai substituir a menor nota de vocês, tá? Não quero fazer, professor, eu já passei, beleza. Não quero fazer, professor, estou de exame final, mas não quero fazer. Beleza, não precisa fazer. É só quem quiser. Professor, eu já passei, tenho nota para aprovação. Posso fazer para melhorar minha nota? Pode, tá? É uma atividade facultativa para ser entregue. Eu vou passar domingo de manhã para ser entregue até domingo, 6 horas da tarde, para eu poder corrigir domingo à noite e aí soltar o resultado de quem ficou de exame final ou não, tá?
Oi, Vanessa, pode falar. Professor, Deu microfone, pode falar. essa aula você vai colocar ela que horas? Porque teve um problema na internet aqui, eu vou ter que rever a aula de novo. Vanessa, a de hoje até 10h30, 11h eu coloco, tá? É porque depois que eu encerro, ela leva 1 hora mais ou menos para aparecer para eu baixar. Aí até eu baixar, editar ela, mexer no volume, né, tirar ruído, eu gasto mais ou menos aí uns 20, 30 minutos. Aí mais a conversão do vídeo e mais o carregamento do YouTube. Então, assim, hoje, no máximo, até 10, 10h30, 11h da noite, ela tá lá disponível, tá? Hoje ainda, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Acho que não, tá? Tá, beleza. Então é isso, pessoal. Tá? Só reforçar que a grande maioria foi melhor nessa segunda atividade, tá? Que vai ter a terceira e última amanhã, né? Então amanhã mesmo, quem fizer já vai saber se já está aprovado ou não, dependendo da nota, né? Se não, vai ter que aguardar até o domingo ou a próxima quarta-feira para o exame final, tá? Aí do exame final não vou falar nada por enquanto, vou esperar sair o resultado para eu entrar em contato especificamente com quem acabar ficando, né, de exame final. Torço para que não fiquem, tá? Mas se porventura ficar, a gente vê aí como que vai fazer, tá? Eu só vou adiantar que vai ser na quarta-feira à noite, dia 10, tá? Porque a normatização acadêmica exige 72 horas, né, para divulgação do exame final até a realização do exame final. Então eu não posso fazer antes. E depois disso fica complicado, porque já começa a chocar com outras atividades, tá certo? Do pessoal de Paranatinga, a gente terminou de fazer o seletivo, tá? Eu vou depois compartilhar com vocês a relação dos professores, mas na segunda-feira, dia 8, começa com matemática financeira, tá? Em Paranatinga, e é o professor Tarsi, vocês vão gostar pra caramba dele, é um excelente professor, tá? E tenho certeza que vocês vão gostar bastante aí das aulas dele, tá? Vitória, eu acho que vai ser mais fácil essa prova de amanhã, porque é um conteúdo mais restrito. Basicamente, é esses 3 tipos aqui, né, de administração e mais o modelo de administração social, tá? Gestão social. Então, é bem menos conteúdo e as questões estão mais simples também, tá? Vai ter 3 tentativas, 3 horas, então eu acho que vocês vão bem também, tá? Algumas pessoas que foram mal acabaram não assistindo todos os vídeos, acabaram não participando das aulas ao vivo. Quem está participando das aulas ao vivo, a grande maioria está tirando nota boa. Um ou outro aí que às vezes está dando alguma derrapadinha, mas eu tenho certeza que na avaliação de amanhã vai bem também, tá? E aí eu sei que tem gente que sabe, mas está com dificuldade para responder. Por isso, essa outra atividade no domingo, que é facultativa, tá? Porque talvez com a habilidade de escrever, talvez lide melhor, e aí consiga se sair melhor aí na atividade, né? A Vanessa tá na derrapada, né, Vanessa? Mas vai dar tudo certo, Vanessa, tá? Só ter calma, paciência, que as coisas vão se arranjar, tá? Então, vou encerrar aqui a gravação, vou encerrar a aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato. Se tiver, pessoal, alguma questão que vocês estão com dúvida, ou vocês acham que ela está mal elaborada, você não está entendendo, printa ali, tira uma foto, me manda. Não vou lembrar qual foi a aluna que fez isso nessa atividade 2 agora, mas foi uma aluna, eu esqueci só o nome agora. Ela falou, professor, eu acho que está com erro nessa questão aqui. Aí eu li, vi, tinha um pedacinho, o comecinho da questão estava cortado ali, mas nada que comprometesse a interpretação da questão, tá? Então, caso aconteça com vocês, ou vocês acham que aquela questão não tem a ver com o conteúdo, tá? Pode me mandar que eu vou olhar, explicar, ó, tá sim com conteúdo, não tá. Se não tiver, eu vou anular, se a questão tiver errada, eu vou anular também, tá? Então, vejo vocês amanhã na nossa última aula, tá? Um abração, boa noite e bom descanso para vocês. Tchau, tchau.